Fala pessoal, beleza? Eu sou o Fábio, seja muito bem-vindo ao canal de Resenhas dos Perdidos no Tempo, onde a gente bate papo, troca ideia sobre quadrinhos, RPG e assuntos relacionados. Então se liga aí que a resenha de hoje já vai começar e o assunto é quadrinhos. A gente vai comentar um pouquinho aqui sobre a saga do Superman Volume 1. Estou aqui com a edição de 160 páginas da Panini, que como até a própria capa já entrega, reapresenta a origem do Super-Homem pelas mãos do John Byrne. Antes de a gente mostrar aqui um pouquinho das histórias e comentar alguns detalhes, só para vocês entenderem o contexto da coisa, como é que o John Byrne chegou no Super-Homem? Em 1985, 86, mais ou menos, a DC decidiu fazer um grande evento chamado Crise nas Infinitas Terras, na qual ela, por diversos motivos, simplesmente zerou, apagou toda a cronologia que ela tinha do universo e começou tudo do zero. Tá? Fez um famoso reboot, na minha opinião, o único reboot verdadeiro que foi feito até hoje, pelo menos pela DC, foi esse primeiro. Então, para reconstruir esse universo, pelo menos em relação aos personagens principais, a DC contratou grandes nomes dos quadrinhos e eles tinham a missão de atualizar, modernizar as origens dos medalhões da DC. Né? Então a gente vai ter o Frank Miller no Batman, a gente vai ter o George Pérez na Mulher Maravilha e o John Byrne no Super-Homem, só para citar alguns. Então assim, aqui a edição, já vamos começar a mostrar aqui um pouquinho, ela vai abrir com um texto do próprio John Byrne, escrito em 1991, na qual ele vai dar uma ideia de como é a relação dele, Byrne, com o Super-Homem. Como ele conheceu o personagem, enquanto ele ainda era criança, o que atraiu ele, o que não atraiu, enfim. Qual a relação que o autor tem com o personagem. E a partir daí a gente vai ter a visão dele. Essas histórias foram publicadas originalmente em 1986, né? Uma minissérie em 6 edições, que estão todas contidas aqui. Então a partir daí a gente vai enxergar o Super-Homem pelos olhos do John Byrne. E assim, só antes, mais uma vez, da gente entrar de fato nas histórias, o que eu acho interessante para quem eu sugiro esta publicação? Se você é um leitor novato, é uma boa opção de conhecer o personagem, porque esta versão da origem dele, muito embora seja de 86, ainda é considerado por muitos fãs, eu incluso, uma das melhores versões, se não a melhor versão da origem do personagem, beleza? Com muitos detalhes interessantes, com muitos conceitos que de uma forma ou de outra ainda são utilizados nas histórias de hoje. Outro motivo é assim, se você quer pegar toda essa fase do Super-Homem, porque John Byrne não parou por aqui, ele ainda ficou à frente da revista principal, cerca de 2, 3 anos, aí eu de fato não lembro de cabeça quanto tempo foi, mas ele estabeleceu bases aqui e desenvolveu isso nas revistas mensais do personagem. Então essa coleção da saga do Superman, ela vai reunir justamente essas primeiras histórias, esses primeiros anos do Super-Homem, pós-crise nas Infinitas Terras, que são histórias bem interessantes, bem legais, apesar de eu ser um pouco suspeito para falar, porque foi mais ou menos quando eu comecei a ler, então eu tenho uma relação, uma memória afetiva muito grande dessas histórias, mas elas são uma leitura bacana, recomendo para novatos e para a galera mais velha também, que de repente só tem essas histórias em formatinho, de repente pegar numa versão maior, numa versão de formato americano e tudo mais. Mas enfim, vamos lá, finalmente, se você conseguiu me aguentar até agora, vamos começar a mostrar aqui um pouquinho da revista em si. E a gente vai ter alguns pontos para destacar dessa versão do John Byrne. Ele vai apresentar uma versão do Super-Homem muito mais voltada para a ficção científica, vamos dizer assim. Ficção científica versão quadrinhos, tá? Então aquelas explicações meio mirabolantes e tal, mas ainda assim tentando passar uma credibilidade científica para diversos pontos da origem, da essência do Super-Homem. E uma coisa que ele mudou bastante, inclusive, é justamente isso aqui que eu estou mostrando. Krypton, na visão do John Byrne, era um local extremamente frio, onde a ciência era soberana, mas em detrimento das emoções. Então, os kryptonianos não eram muito dados a emoções e tinham uma visão extremamente prática, científica, extremada de tudo. Tanto que o próprio Super-Homem, nessa versão aqui, ele é gerado numa câmara matricial, tá? Lara não ficou grávida do Super-Homem, né? Os bebês eram gerados fora do útero da mãe, tipo num útero artificial, alguma coisa assim. E apesar disso tudo, ele ainda consegue inserir alguns aspectos humanos ou de emoção nesse sentido, que assim, quando o Jor-El vai pesquisar para onde ele vai mandar o filho dele, né, para salvá-lo da destruição de Krypton, que ele sabia que ia acontecer, ele acaba sendo contaminado, entre aspas, por algumas coisas da Terra. Ele estuda tanto o planeta que ele consegue perceber que, apesar daquilo tudo, ele, Jor-El, era diferente e ele amava Lara. Então, esses detalhes, essas situações, esses pequenos toques, eu acho que são interessantes e dão uma dimensão maior para a história. Ainda mais quando a gente vai relendo e de repente vai pegando alguns detalhes que passaram batido da primeira vez. Então, acho uma ideia interessante, acho um conceito interessante. E a gente vai descambar, lógico, na explosão de Krypton e no foguete levando o bebê futuro Clark Kent para a Terra. Aí a gente já pula imediatamente para um Clark já adolescente.
né? A história, na verdade, essa minissérie, ela vai dando vários saltos. Então a gente vai ter saltos de, sei lá, de 5, de 3 até 10 anos. Esse é um detalhe que eu confesso que ou eu tinha esquecido ou me passou desapercebido da primeira vez que eu li. Mas no final das contas, quando a gente chega na edição 6 da minissérie, a gente vai ter um Super-Homem já aí com aproximadamente 28 anos e já agindo como Super-Homem há cerca de 10 anos, né? Então, cada história vai meio que apresentando uma fase dele, né? Desde a adolescência e tal, ele no colégio, aquela coisa toda, descobrindo ainda os poderes, não tendo todos os poderes desenvolvidos, não sabendo, inclusive, que ele é de Krypton, tá? A origem dele é contada aqui, claro, né? Mas os pais dele não sabiam que ele era alienígena, achavam que ele era uma criança da Terra que tinha sido fruto de algum experimento científico, de corrida espacial, de alguma coisa assim, né? Ninguém sabia, nem tinha como saber que ele era de outro planeta. Achavam que aquela nave dele era uma nave terrestre, mas de ultra tecnologia, alguma coisa assim. E aí ele vai se desenvolvendo, muda para Metrópolis e tudo mais, e começa a usar os poderes dele em prol da humanidade, mas ainda assim fazendo isso de forma escondida. Até que numa determinada ocasião, e aqui o Byrne vai criando cenas ou situações que hoje são clássicas do personagem e se tornaram icônicas, como por exemplo a primeira vez em que ele age em público, né, quando ele não consegue esconder a presença dele do grande público, que ele está justamente em Metrópolis, tem um avião espacial que vai fazer um pouso lá comemorativo em Metrópolis, alguma coisa assim, tem um problema e ele precisa agir ali de imediato para impedir que o avião caia, e dentro deste avião está a Lois Lane. Enfim, ele age, não consegue esconder ali a presença dele do público, e as pessoas começam a avançar para cima dele e tal, e aí ele fica assustado com aquilo ali, porque no final das contas ele ainda é, na sua essência, um garoto, né, do interior, acostumado com uma vida mais simples e tudo mais, então ele volta para casa e tem uma dessas cenas que, pelo menos para mim, é icônica, né, dele aqui, olha, dizendo: pai, eles queriam um pedaço de mim e tal, não sei o que, ele é assustado com essa coisa toda, com essa atenção toda e com essa voracidade, vamos dizer assim, das pessoas. Olha, quando elas descobrem o que aconteceu, todo mundo avançando e tal, e aí ele fala, o Clark fala, todo mundo queria um pedaço de mim, eles queriam que eu fizesse alguma coisa, falasse alguma coisa, vendesse alguma coisa. Ou seja, o Byrne, ele vai misturando, sempre jogando com esses dois elementos, com a questão das explicações científicas ou pseudocientíficas para os poderes do Clark Kent, do Super-Homem, e também sem esquecer esse lado humano. Né? Então isso é interessante, essa maneira como o Byrne constrói a história é bem legal. E aí a partir desse primeiro evento, o Clark decide, poxa, eu preciso continuar ajudando, só que eu preciso continuar tendo uma identidade secreta, eu preciso ser eu mesmo de vez em quando. E aí eles têm a ideia, né, de fazer o uniforme e tal, o primeiro uniforme é a mãe que costura para ele e tudo mais, para que ele possa de fato iniciar a carreira dele como o herói, como o Super-Homem, né? E aí, como eu falei, a cada nova edição a gente vai dando um salto. Então a gente já tem ele em Metrópolis, ele já agindo como Super-Homem há um tempinho e tal, começando a ter fama. As pessoas, os próprios criminosos, não sabiam direito do que ele era capaz. Então a gente vai ter tudo isso. E à medida que as histórias vão avançando também, a gente vai ter outros momentos clássicos, né? Tipo, Lois Lane querendo entrevistas com ele e se colocando em perigo para conseguir. Salvo engano, a gente até viu coisas parecidas com essa no filme, com Christopher Reeves e tal, mas o Byrne vai construindo aqui da maneira dele, e é uma leitura legal, é uma leitura interessante. O Clark conseguindo emprego no Planeta Diário, né, passando a perna, entre aspas, na Lois Lane e conseguindo a primeira grande matéria sobre o Super-Homem e tudo mais, né? A gente vai ter aqui, olha, o primeiro encontro dele com o Batman. Aqui, salvo engano, ele já está agindo como Super-Homem há 4 ou 5 anos, salvo engano. E aqui é interessante porque o Byrne também promoveu uma grande mudança entre o relacionamento dos dois, Batman e Super-Homem, porque antes da Crise nas Infinitas Terras, eles eram tipo melhores amigos, né, os melhores do mundo e tal, agiam juntos com frequência, e aqui eles têm uma relação meio tempestuosa. O Byrne consegue construir uma ideia de que eles não se curtem muito, eles no máximo se toleram, mas eles têm maneiras completamente diferentes de agir e combater o crime. E isso foi perpetuado por vários outros autores durante um longo período das histórias, né? Até hoje, eles ainda têm uma amizade conflitante por muitas vezes por conta dessas diferentes maneiras de combater o crime, né? Mas tudo começou aqui com as histórias do John Byrne. A gente vai ter também, olha, claro, a presença do Lex Luthor. E olha, aqui ele, inclusive ainda com um pouco de cabelo, né? Como eu falei, as histórias vão dando saltos, né? Então a gente vai terminar aqui na sexta edição com o Lex completamente careca, mas quando ele é apresentado pela primeira vez, ele ainda tem um pouco de cabelo, né? Uma relação com a Lois Lane e tal, o Lex tendo interesses românticos com a Lois Lane, mas sem deixar o lado dele de querer conseguir tudo à força, de querer conseguir tudo porque ele é o Lex Luthor, porque ele tem muito dinheiro e tal. E isso também foi uma das grandes inversões, ou modificações, melhor dizendo, que o Byrne fez. O Lex Luthor aqui, pelo menos inicialmente, ele não é aquele cientista maluco, ele é que quer dominar o mundo.
ele é o magnata, a força dele é o dinheiro. Antes da chegada do Super-Homem, ele praticamente mandava na cidade, ele era o herói da cidade, o grande benfeitor da cidade, apesar de por trás das bombas ser um grande sacana. Então, essa jogada, essa mudança de dinâmica entre o Super-Homem e o Lex Luthor também ficou bem interessante. O Byrne soube construir isso de uma maneira legal, que também, de novo, foi perpetuada por vários anos por diversos autores nas histórias do personagem. Você não vai ver o Lex Luthor saindo no soco com o Super-Homem, né? Enfim, mesmo com a famosa armadura dele e tal, não é o Lex que usa a armadura. Então, o embate entre os dois é muito diferente do que anteriormente, e até algumas histórias mais novas voltaram para essa pegada, né? Deles de fato saírem no soco ou no combate físico. Não, é o Lex sempre tentando armar alguma coisa, alguma jogada, ou construir algum inimigo para derrotar o Super-Homem, mas não é ele, Lex, que vai para a linha de frente, porque a pegada dele é outra, né? E obviamente o Super-Homem não pode chegar lá e dar um socão no Lex, porque enfim, ele é um humano, vai matá-lo. E nessa pegada a gente tem a apresentação de alguns vilões clássicos também. Nessa primeira minissérie aqui a gente vai ter a presença do Bizarro, olha, que também vai ter uma pegada mais científica do que anteriormente. O Bizarro, na verdade, ele vai começar aqui como um clone do Clark Kent, do Super-Homem, né? O Lex Luthor querendo fazer um clone do Super-Homem para ter um Super-Homem que ele consegue dominar. Só que por conta do DNA kryptoniano, etc e tal, o clone sai com alguns defeitos e acaba se tornando a criatura conhecida como Bizarro. Então, assim, essas mudanças de interpretação, essa nova visão que o Byrne deu, essa pegada científica, né, ainda que entre aspas, do Byrne, foi muito diferente, foi muito inovadora na época, né, e conquistou os fãs. Tanto que a história já foi republicada diversas vezes, né, enfim, em diversos formatos, né, em diversos tipos de edição, mas, salvo engano, essa é a primeira vez que a gente vai ter uma coleção que vai republicar não só essa história em si, mas tudo que veio depois, toda a fase que veio depois, que é muito bacana também. Se for o caso, a gente pode comentar outros volumes, né, dessa saga do Superman. É só vocês se manifestarem nos comentários, dizendo que vocês têm interesse, que vocês curtem o herói, porque assim, isso aqui é uma pegada para quem é fã do Super-Homem, né? Para quem quer acompanhar a evolução do personagem. Quem quer só ter uma visão geral, pegar esses conceitos básicos e saber ler uma boa origem do personagem, esse volume 1 aqui tá de bom tamanho, é suficiente. Mas toda a construção que o Byrne fez a partir dos elementos colocados aqui também é interessante. E é isso que a gente vai ver nos próximos volumes, né? A continuação dessa fase. E aqui, pra gente já ir encerrando, na última edição da minissérie, é que finalmente o Clark Kent vai descobrir que ele na verdade não é humano, é kryptoniano, vai ter uma visão mais completa da origem dele, e aqui, como eu falei, aproximadamente 10 anos depois dele começar a agir como Super-Homem, é que ele vai ter essa confirmação, vai ter essa origem completa dele como kryptoniano. Então assim, é interessante porque a gente vai lendo a história e a leitura vai aprendendo, mas é um detalhe que de repente pode passar batido, né? E aí é que ele vai conseguir mesmo entender, ou começar a entender, melhor dizendo, toda a origem dele e o que significa para ele ser kryptoniano. Essa herança dividida, né? Ele se considerar um terráqueo, afinal de contas ele nasceu aqui, entre aspas, e foi criado por pais terráqueos, mas ele ter essa ascendência kryptoniana. Então, isso também é uma coisa que o Byrne foi explorando ao longo das histórias, né, nos volumes seguintes da coleção, e de novo, foi mais uma sementinha que ele plantou, que foi utilizada depois por outros autores ao longo dos anos. Mas enfim, eu vou ficando por aqui, a nossa dica de hoje foi essa, espero que vocês tenham curtido. Se você assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado, deixa aí o seu like, seu dislike, seu comentário, se vocês querem ver mais volumes da saga do Superman por aqui. E não deixe de conferir as sugestões de vídeo que vão aparecer aqui no finalzinho, e a gente se encontra na próxima resenha.